Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. Como vocês estão, meus seres resplandecentes do universo? Espero que estejam todos muito bem. Eu, Zohar, estou muito bem, graças a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das cartas de Cristo, porém de uma forma um pouquinho diferente. Como eu já disse no vídeo anterior, a minha egrégora, a egrégora crística de cura, está canalizando comigo e pedindo para que eu fizesse umas pesquisas referente às energias do planeta Gaia, Yin e Yang, sagrado masculino e feminino, como tudo isso se conecta, se complementa e quais são as consequências dos desequilíbrios dessas energias, principalmente agora, não só para o planeta, como para os seres humanos e nesse período de transição planetária e evolução espiritual. Então, para que a gente possa entender isso, e se você, antes de eu começar a abordar esse assunto, se você é novo aqui no canal, muito prazer, obrigada pela sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder as notificações de novos vídeos. Curte, comente, compartilha para que o canal possa crescer, possa resplandecer para o mundo. Se você não concordar com o que eu vou falar aqui, tá tudo certo. Pode deixar seu comentário, crítica, elogio, se você gostou, se você entendeu, se não entendeu, enfim. Eu preciso que você interaja com o canal, né? Eu preciso entender como que as pessoas estão recebendo esse conteúdo. Nós fazemos os estudos diários das cartas de Cristo, já fizemos, né, vários estudos aí da primeira carta e nós paramos, para quem está acompanhando, quando Jesus saiu do deserto, onde ele teve toda a revelação de Deus, né, de como Deus criou tudo que existe. E para complementar isso, é justamente isso, né? Esse complemento que a egrégora crística começou a canalizar comigo e pediu que eu pesquisasse, que eu estudasse mais a fundo, mesmo trabalhando com essas energias na mesa cura crística, que é o Yin Yang, sagrado masculino e feminino, e as energias do planeta Gaia através dos 5 elementos da natureza. Eles me pediram para tentar entender e passar isso para vocês, porque, gente, eu também estou aprendendo, né? Eu não sou nenhuma sabe-tudo, não sou nenhuma expert. Eles me intuem aquilo que eu já sei, né? Eles me mandam, olha, você tem que fazer assim, você tem que pesquisar tal coisa e falar de tal coisa, mas eu preciso estudar mais ainda, porque se eu chegar aqui e não souber o que eu tô falando, como que eu vou explicar? Não é mesmo? Eu tenho que saber o que eu tô falando. Eu tenho que entender o que eles querem também. Então, eu entendi que era para eu fazer o quê? Eles querem que eu aborde esse tema. Planeta Gaia, Yin Yang, sagrado masculino e feminino, seres humanos como todas essas energias, elas se complementam, elas interagem e elas se complementam, tá? E como elas surgiram? Porque Deus explicou a Jesus como tudo foi criado. Mas Deus não explicou lá do comecinho, que seria o Gênesis na Bíblia, né? Então ele pediu que eu voltasse nessa parte, porque a gente já sabe como os seres viventes, que são os seres humanos, os animais, as plantas, tudo que tem vida, nós sabemos que tudo que existe é energia. Mas nós sabemos que animais, seres humanos, plantas, vegetação, rio, além da energia, nós temos o quê? Um espírito, né? Uma pedra não tem um espírito, mas ela é energia, porque ela não é um ser vivente. Apesar dela ter um certo, né? Ela ser energia, ser formada por partículas de energia que se agruparam de tal forma que formaram uma pedra, ela não tem um espírito. Mas ela tem energia. Nós somos um espírito dentro de um corpo, então o nosso corpo
de carne e osso, ele tem o nosso espírito dentro dele, que sente, que interage, não é? Com o ambiente, com as pessoas, com o mundo, com o universo. E nós, além, somos energia, emanamos energia, recebemos energia. As plantas, a mesma coisa, os animais, a mesma coisa. E o planeta Terra, que tem um espírito chamado Gaia, também interage com tudo isso. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo de transição planetária, se tiver alguém aqui vendo o meu canal que seja um especialista, um espiritualista, né, que estude esse assunto, um místico, espiritualista, um terapeuta, não sei, gente, que esteja vendo esse vídeo, que concorde ou não concorde, deixa por favor aqui a sua opinião, do que você acha daquilo que eu vou abordar, porque para mim também é muito novo. Então eu espero conseguir passar o que eu estou entendendo, né, que a minha egrégora quer que eu passe para vocês. O que nós temos que entender é que o sagrado feminino, o sagrado masculino, o yin e yang, que são energias que existem em todos os seres viventes, em todos os humanos, os animais, as plantas, elas estão, e existe também no planeta Gaia, estão totalmente desalinhadas. São energias que não existem sozinhas, elas se complementam. E nós estamos, a espiritualidade percebe, pelo momento que nós estamos passando, que o sagrado feminino, a energia feminina, ela está sendo muito submetida, né? Ela está sendo muito desvalorizada. Parece que as sombras, elas estão trabalhando para que essa energia feminina de yin e yang, o que seriam as energias femininas, né? Eu já vou entrar nisso agora. O yin e yang, no yin e yang, a energia feminina é o yin. A energia feminina yin e yang é originária da filosofia chinesa, tá? E são duas forças opostas e complementares, tá? Elas são opostas e são complementares. Estão presentes em tudo no universo. O yin, que é a energia feminina, representa o feminino, a escuridão, a passividade, a receptividade, a intuição, o frio e a noite. O yang representa o masculino, a luz, a atividade, a ação, a razão, o calor e o dia. Essas duas energias não são estáticas, mas sim dinâmicas, independentes e interdependentes, coexistindo em um equilíbrio constante e em fluxo contínuo. A harmonia reside na interação e no equilíbrio entre essas polaridades, onde uma não pode existir sem a outra. Você está entendendo? Elas são interdependentes, está em todos nós, seres viventes, mas não tem como existir o yin sem existir o yang. Todos nós, independentes de sermos homem ou mulher, feminino ou masculino, temos em nós essas duas energias. No momento, essa energia yin, ela está sendo muito desvalorizada, porque nesse momento de transição planetária, a energia yang, ela está se sobrepondo. A energia yang, né, que representa a atividade, a ação, a razão, o calor, o dia, né? O yang é aquele que vai para a briga, vamos dizer assim. O yin é aquele que é o conciliador. Nós somos conciliadores, né? Nós somos mais passivas, receptivas. Temos aquela, como que eu posso dizer, familiaridade com a noite, devido a representar a escuridão, né? O yang já é mais a ação, a razão, o calor, o dia, o impulso,
né? De fazer. Vamos dizer, da briga. O Yang é mais da briga, o Yin é mais da calma. Essa energia Yin, que é o feminino que existe em todos nós, ela está sendo reprimida, ela está sendo massacrada pelo Yang. E aí nós temos também que entender que não só o Yin e Yang, mas nós temos também outra energia que todos os seres viventes possuem, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino. Tá? O sagrado feminino é um conceito que transcende, tanto o sagrado feminino como o masculino, transcende o gênero biológico, é independente se você é mulher ou homem, todos nós temos sagrada energia sagrada feminina e sagrada masculina em nós. Elas, como Yin e Yang, elas se complementam, né? O sagrado feminino é um conceito que transcende o gênero biológico, representando a energia da criação, da intuição, da nutrição, da receptividade, da compaixão e sabedoria ancestral. Ela estaria mais ligada à energia Yin. Também representa o feminino. É a força que conecta os indivíduos aos ciclos naturais da vida, terra e a capacidade de gerar e sustentar. Nós, mulheres, nós somos o quê? Nós temos um poder muito grande. Porque o sagrado feminino em nós, ele é mais latente. Por quê? Porque nós temos um centro de poder, que é o nosso útero. O nosso útero, ele cria, né? Ele cria vida. Ah, mas o sagrado masculino, as duas se complementam, né? O sagrado masculino traz a semente para ser gerada por quem? Pelo sagrado feminino. Os dois se complementam, mas na mulher, o sagrado feminino, ele tem um poder muito grande, que é esse poder que nós temos, né? De gerar uma vida. Nós geramos vida no nosso útero. Então, nós temos o poder de gerar a vida é muito grande, gente. É o mesmo de Gaia. Gaia, que é o planeta Terra, ela nos recebe e ela nos dá tudo para o nosso sustento, né? Para a nossa nutrição. Ela nos acolhe, ela nos nutre. Nós vivemos em Gaia e ela nos recebe quando vamos embora, o nosso corpo é depositado na Terra novamente. Então veja como o poder do sagrado feminino, ele é muito grande. E ele existe não só nas mulheres como nos homens. Mas algumas pessoas vão me dizer assim, ah, mas então a mulher é mais importante que o homem. Não, o homem também tem essa participação na geração, né? No gerar uma vida, porque ele quem dá a semente. Então, são energias que se complementam. Mas o que está acontecendo? Vou chegar lá. Então, o sagrado feminino é esse conceito, né? Que está ligado à criação, à intuição, à nutrição, receptividade, compaixão e sabedoria ancestral. É a força que conecta os indivíduos aos ciclos naturais da vida, à terra e a capacidade de gerar e sustentar. Essa energia, ela já foi muito suprimida pela sociedade, né? Desvalorizada em sociedades patriarcais, levando a um desequilíbrio que afetou tanto homens quanto mulheres e o próprio planeta. Lá atrás, no início, quando as mulheres não podiam participar de nada, não tinham voz ativa, o nosso sagrado feminino era desvalorizado, totalmente desvalorizado. Esse nosso poder de criação, de gerar, era desvalorizado pelo patriarcado vindo do pai, né? Do homem. O pai é quem manda na casa, o pai é quem é aquele que sustenta, quem manda, quem coloca as leis. As mulheres tinham que ficar o quê? Quietas, né? Não tinham poder de decisão, de opinião, de nada. Tinham que se calar, né? A gente já foi muito suprimida por isso, né? E o sagrado masculino, assim como o sagrado feminino, também transcende essa mera definição, porque também de gênero, porque também ele está presente tanto
no sexo feminino como no sexo masculino, no ser humano, nos animais, nas plantas, tá? As duas energias existem em todos nós e se complementam. Nós precisamos dessas duas energias. Quando uma dessas duas energias está em desequilíbrio, como é o que está acontecendo agora, começa a existir o que está ocorrendo nesse período de transição planetária. Né? O sagrado masculino representa a energia da ação, do propósito, da proteção, da racionalidade, da coragem, da estrutura. Historicamente, essa energia também sofreu distorções, manifestando-se muitas vezes de forma desequilibrada em dominação, agressão e rigidez, o que contribui para os desafios enfrentados pela humanidade e pelo planeta. Então, o que acontece? Seres humanos, então, planeta Terra, que tem o nome de Gaia, porque ela é um espírito, plantas, animais, né, tudo que é ser vivente, tem essas energias, independente se é homem ou mulher. Tem a energia do sagrado masculino, sagrado feminino, do yin e o yang em si. Essas energias se complementam. Mas nesse período que nós estamos vivendo, ainda mais agora, está havendo um grande massacre da energia yin e da energia do sagrado feminino. Por quê? Porque através dessas energias, que é a de nutrição, acolhimento, de gerar, né? De trazer a vida, né? Apesar de o yin estar conectado mais às sombras, à noite, tá? Nós temos esse poder de criação. E a energia yang do sagrado masculino, que é aquela energia mais revolta, a energia do fazer, a energia, né, de suprir, como que eu posso falar aqui? De agressão, de dominação, de rigidez, aquela energia mais difícil, né? Ela está oprimindo. Você já se deu conta de quantos assassinatos, né, de mulheres estão ocorrendo por ciúmes, porque o homem não admite ser abandonado, terminar um relacionamento, que a mulher não quer viver com ele, ou que ela não quer viver aceitando as condições daquele homem. Quantas mulheres estão sendo mortas? Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Muitos casos que nós sabemos e muito que nós não sabemos. Né? A mulher lutou muito para conseguir o seu lugar, ter voz, né, no mundo, ter a sua voz ouvida. Mas nós também estamos sendo massacradas com relação a isso, porque a partir do momento que o sagrado masculino, que é a energia masculina, vamos falar assim, ela deixa se dominar por esse sentimento de posse, né? Por esse sentimento de posse, sentimento de agressão, sempre de rigidez, de dominação, de achar que ele manda, que ele é quem determina as leis, né? Que nós temos que obedecer e tem que ser do jeito deles. Eles estão ajudando ainda mais no desequilíbrio que está existindo nesse momento de transição planetária das energias do sagrado feminino. Então, o sagrado feminino, ele está acuado. Nós estamos começando a ficar acuadas e voltando lá atrás, quando nós tínhamos, né, medo de tudo, nós não podíamos nada. E Deus, ele quer que a gente entenda que quando ele criou a terra, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Foi a energia yang. Deus viu que a luz era boa, porque antes só existia a treva, né? Não existia nada. Deus disse, exista a luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou da noite, né? Então, a luz aqui seria a energia yang e o yin seria a energia
das trevas, vamos dizer assim, que aqui no caso é o início de tudo. Então não existia ainda aquilo de bom ou ruim. Aqui não quer dizer que as trevas é o yin, que seria energia ruim. Não é isso. Tá falando realmente de escuridão. Porém, você percebe que Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. E houve uma tarde, uma manhã, foi o primeiro dia. E aí, o que que acontece? Foi o início de tudo, né? Foi o início de tudo. Quando o planeta Terra recebeu a luz, já existia as trevas e as sombras. A energia Yin através da luz e o Yang através das sombras. Quando Deus fez essa separação, já começou a existir o dia e a noite. Então, uma energia complementa a outra. Certo? Deus disse que existe um firmamento no meio das águas para separar as águas das águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas e que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento de céu. Houve uma tarde e uma manhã, foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou o chão seco terra e ao conjunto das águas mar. Você está vendo? E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam sementes e árvores que deem frutos sobre a terra. Frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E aí Deus já começou a fazer o quê? O feminino e o masculino. Isso já é desde o princípio e as duas se complementam, né? As duas energias estão sempre se complementando. E assim se fez, e a terra produziu relva, ervas que produzem semente, e cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E tudo para se reproduzir, para crescer, precisa da energia feminina e masculina, Yin e Yang, sagrado masculino e sagrado feminino. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o terceiro dia. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite e marcar festas, dias e anos. Foi quando houve a criação das estrelas, que também iluminam a noite, né? E sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, o luzeiro menor para regular a noite, e as estrelas. Yin e Yang, sagrado feminino e sagrado masculino. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quarto dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas conforme a espécie de cada uma. E Jesus viu tudo isso lá no deserto, como Deus criou cada uma das espécies que existem, de animais, seres vivos, né? E Deus viu que era bom, Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplique-se e encham as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quinto dia. Para se multiplicar é necessário o quê? Energia feminina e masculina. Yin e Yang, sagrado masculino, sagrado feminino, são energias que se complementam, são independentes, mas coexistem, precisam existir, né, para que exista como que fala? Para que se reproduza, precisa das duas energias. Um não é melhor que o outro. Deus não fez a energia feminina nem a masculina melhor do que uma, melhor do que a outra. Cada um tem a sua função específica no mundo, né? Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem,
e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. E os criou homem e mulher. Yang, Yin, sagrado masculino, sagrado feminino. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dão semente, tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde, uma manhã, sexto dia. No sétimo dia, Deus descansou do seu trabalho. Então, você observa que tudo que Deus criou, Ele criou com as energias Yin e Yang. Energia Yin e Yang, energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. São energias que se complementam, tá? Por exemplo, a mulher, ela pode viver sem um homem. Mas Deus não falou: se reproduzam? Para se reproduzir, ela precisa do homem. Para que o homem tenha um filho, ele precisa da mulher. Então, essas energias, elas se completam, apesar de poderem coexistirem independentes uma da outra. Quando existe a função de reprodução, eles têm que trabalhar em conjunto. Uma precisa da outra, né? Só que o que acontece? Inclusive Gaia, quando Deus criou a luz, ele já trouxe o espírito de Gaia para a Terra, né? Porque o homem, quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele deu-lhe o que? O sopro da vida. O sopro da vida é o que? O Espírito Santo de Deus. E para Gaia foi a mesma coisa, não foi dito ali, né? Mas quando ele criou a Terra, ela estava sem forma e tudo era trevas, e ele criou a luz, ele também trouxe o espírito de Gaia para a Terra. Por quê? Porque para que as plantas, os animais, eles se reproduzam na Terra, Gaia, ela precisa estar viva, porque ela precisa produzir tudo aquilo que Deus colocou sobre a Terra, né? Só cresce aquilo que tem vida. Só cresce aquilo que tem vida. Então, nosso planeta tem vida. E Gaia, ela tem também as energias Yin e Yang, sagrado masculino e sagrado feminino. Como nós, ela precisa dessa energia, né? Você veja bem, nesse momento que nós estamos atravessando de energias tão conflituosas, e especialmente em que a energia do feminino, do sagrado feminino, vem sido tão massacrado, vem sido tão diminuída, né? Infelizmente, o que eu vou falar aqui, eu sei que muitas pessoas podem até não concordar comigo, infelizmente, inclusive pela nossa própria pelas mulheres, né? Pelas guardiãs do sagrado feminino, aquelas que têm o poder de criação através do seu útero, né? De trazer a vida ao mundo, de criar uma vida, né? De conceber uma vida no seu útero. Gente, vocês pensam criar, gerar uma vida? Deus criou o mundo, Ele criou o primeiro ser humano, e nós temos esse poder
de gerar novos seres humanos. Olha que missão linda. Deus lá atrás, eu não terminei ainda ali, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele dá a Adão a função dele. Deixa eu vir aqui só para a gente encerrar essa parte. Qual foi a função que Deus deu ao homem e à mulher, né? Aqui eu terminei quando ele foi descansar. Ele já tinha citado, né, que Deus havia criado o homem e a mulher à sua semelhança. No 7º dia ele descansou. A humanidade é o centro da criação. Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe as narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Quando ele soprou-lhe as narinas o sopro da vida, ele deu ao homem o quê? O seu espírito. Ele compartilhou com o homem o seu espírito, o Espírito Santo de Deus, né? Javé, Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia modelado. Javé, Deus, fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. E o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o obidélio e a pedra de ônix. E o segundo rio chama-se Geom, ele rodeia toda a terra de Xuque. O terceiro chama-se O terceiro chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é Eufrates. Javé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para que cultivasse e o guardasse. E Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Javé, Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Aqui é como foi escrito, então aqui já começa o quê? Vou fazer-lhe uma auxiliar? Não. É uma companheira, né? Adão é parte do sagrado masculino, é o Yang. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante, aqui quem escreveu aqui, essa parte da Bíblia, já começou o quê? Diminuir a mulher. Colocando a mulher como uma serva, né? Uma auxiliar. Não, teria que ter colocado aqui como companheira, que lhe seja semelhante. Então Javé formou do solo todas as feras e todas as aves do céu e as apresentou ao homem para ver com que nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras, mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Auxiliar. Então, a partir daí, a gente já nota que a mulher, ela já começa pela própria história bíblica, e aqui vai de quem escreveu. Quantos milhões de anos isso foi escrito? Quem que foi reescrevendo a história? Foi reescrevendo de acordo com aquilo que era interessante para aquela época, não é? E aqui nós mulheres já começamos a ser o quê? Diminuídas, porque nós éramos colocadas como auxiliar do homem, né? E isso é muito interessante, porque não é dessa forma que Deus nos colocou. Ele nos colocou como 2 sagrados, feminino, masculino, sagrado feminino e sagrado masculino. As 2 energias se complementam, tá, gente? Depois, e então Javé, Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé, Deus, modelou uma mulher
e apresentou para o homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se formam uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Bom, essa parte eu não concordo muito, então é o que eu tô falando para vocês, né? Aqui eu já acho que já começaram a diminuir o valor do feminino, do sagrado feminino. Mas até então, Deus ainda não tinha dado as funções, né? As funções para cada um, porque eles ainda não haviam tido o tal do pecado, que eu não acredito que havia existido. Por quê? Gente, aí a gente tem que pensar assim. Aqui começou a ser escrita a história da Terra. E Deus, de onde Deus veio? Deus, ele já existia, né? E Deus, ele é uma consciência que tem a sabedoria de tudo, do bem e do mal. Eu não acredito nessa história de árvore do bem, árvore do mal, do fruto do mal. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que Deus explicou para Adão e Eva: olha, existe o bem e existe o mal, né? Porque Deus também viveu isso. Senão ele não saberia o que é diferenciar um do outro. Um dia, em algum momento, eu não sei há quantos bilhões de anos atrás isso aconteceu, Deus, essa consciência onipresente, onisciente, né, que tudo vê e tudo sabe, em algum momento esse espírito tão grandioso, ele não nasceu um espírito grandioso. Assim como nós estamos evoluindo no universo, ele também foi evoluindo. E ele também soube, de alguma forma, e isso nós vamos saber em algum dia, pelo menos para mim, que acredito na reencarnação, em algum momento nós vamos saber qual é a história, né? A verdadeira história de Deus, né? Ele deve ter vivido isso também, ter tido contato com o bem e com o mal, para ele entender isso. E já entendendo quando criou a Terra, porque ele já era um ser superior, né? E tinha escolhido o caminho do amor, o caminho da luz, o caminho do bem, ele já orientou o espírito que ele havia criado, o homem e a mulher, para não se desviarem do caminho do bem. Mas como Deus deu livre-arbítrio para todos nós, eles decidiram se desviar e comeram da maçã. E aí cometeram pecado, né? Isso é o quê? Foi uma escolha que eles fizeram. E aí eles já começaram a culpar quem? A mulher, porque foi a mulher, vocês estão percebendo? Foi a mulher que atiçou o Adão a comer. Foi a mulher que convenceu o Adão a comer. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Será que lá atrás foi a mulher? Eu acho que não. Na minha concepção e no meu entender, Deus explicou a eles, né? Como eu sempre falo, nós temos na vida, tem sempre dois caminhos a seguir, o bem ou o mal. A gente que vai escolher, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas vocês sabem que terão consequências se seguirem o caminho do mal. Ele avisou, eles seguiram o caminho do mal. Qual foi o mal? Desobedeceram. E eu acho que não tem nada a ver a mulher. Eu acho que isso foi para colocar mais uma vez o feminino, o sagrado feminino, como o errado da história, né? Como um ser inferior ao sagrado masculino, ao homem, né? E tira a responsabilidade do homem pelo fato dele ter comido também da fruta. Ele comeu porque ele quis. Se ele não quisesse, ele não teria experimentado. Mas não vamos colocar a culpa no sagrado feminino, na mulher. Ela convenceu o homem a comer do fruto do bem e do mal. Ela, né? Se não fosse ela, e se foi o contrário?
Nós não sabemos se quem escreveu a história escreveu, se essa história realmente existe ou não. Eu sei que o que eu estou falando pode chocar algumas pessoas, mas a realidade, gente, é essa. Eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu gosto, não leio sempre, não li ela toda ainda, mas eu procuro ler às vezes e tentar entender o que ela está querendo passar. E eu acho confuso essa criação do mundo. O que eu acho interessante é que desde do início da criação, o sagrado feminino ele vem sido diminuído na história. E isso está acontecendo agora na evolução planetária. Nós estamos vendo o aumento que está existindo desses casos de violência contra a mulher. E, infelizmente, muitas mulheres estão se desvalorizando esse poder tão lindo que Deus nos deu. Homens também têm o sagrado feminino, só que eles estão deixando que o seu sagrado masculino, que todo esse lado agressivo do yang, do sagrado masculino, venha à tona, né? E eles não estão ouvindo o seu lado feminino, que é a intuição, que é ter mais calma, observar, intuir, pensar, analisar, entender. Não, ele já está indo com todo aquele ímpeto, está deixando a agressividade tomar conta, está esmagando o seu lado feminino, do seu sagrado feminino, da sua energia sagrado feminino que é dentro de si, né? E se tornando tão machista, agressivo, dominante, arrogante e desprezando o sagrado feminino. Como eu vejo ofensas mulheres na internet, porque são velhas, porque são gordas, porque são mães, porque são vós, porque são isso, porque são aquilo. Gente, pelo amor de Deus. E nós, mulheres, muitas vezes também nos desvalorizamos. Como que a gente se desvaloriza, né? A gente vê como as mulheres, elas estão desvalorizando o que Deus deu de mais sagrado a elas, né? O dom da vida. Quando elas estão tão vulneráveis assim nas redes sociais, né? Aparecem praticamente muitas, não estou falando todas, tá, gente? Não vamos generalizar. E se você é inteligente, como eu acredito que seja, você vai saber me dizer se eu estou errada ou se eu estou certa. Existem mulheres que realmente mancham a nossa classe, né? Porque aparecem praticamente nuas, têm atitudes ridículas. E isso não é preconceito. Eu não estou sendo preconceituosa. Quando a gente que é mulher, a gente tem que ser acolhedora. Mas a gente vê também que as mulheres estão se deixando envolver nesse ciclo do sagrado. Não é nem do sagrado masculino, mas dessa predominância do masculino, não do sagrado masculino, né? A gente falar do sagrado como algo assim ruim, não. Como a energia forte do masculino está dominando as mulheres e elas estão se deixando levar por isso, se submetendo, né? A nada, né? Elas acham que elas têm que aparecer peladas, tem que... meu corpo, minhas regras, saio com 1, saio com 10. Gente, pelo amor de Deus, olha, a gente tem que valorizar, nós somos seres sagrados, nós somos espíritos sagrados. Deus mora em nós, esse nosso corpo habita um Espírito Santo que Deus nos deu. O Espírito de Deus está em nós, nós somos filhos de Deus. Então, quando você, mulher, você se submete a isso, você está desvalorizando, você está negando ao Deus que habita em você. Essa não é a atitude digna de uma mulher digna. Desculpe dizer, mas não é. E os homens com essa atitude arrogante, machista, dominante, agressiva, estão deixando-se dominar pelas sombras. Mas não digo pela sombra do feminino, do yin, eu digo pela sombra da maldade. E isso tudo está
interferindo na transição planetária, porque afeta todo o coletivo de seres humanos, a natureza e o próprio planeta. Então, o planeta, ele acaba ficando com as suas energias dessa forma desreguladas e acaba acontecendo tantos desastres, né? Tantas situações difíceis com a nossa natureza, com o nosso planeta. Porque o yin e yang, sagrado masculino e feminino, todos nós estamos interconectados em uma coisa só. Nós somos o planeta, ele também está em nós, né? Nós somos todos um. Então, se eu estou com as minhas energias desequilibradas, você está com as suas energias desequilibradas, isso afeta o planeta. O planeta, ele não está com as energias dele. Gaia não está com as energias dela desequilibrada. Gaia já está bem mais evoluída que a gente. Somos nós que estamos interferindo na energia pura do planeta. Gaia é tão magnífica, tem uma energia tão pura, que se você fizer o ground, que é o aterramento, andar descalço, ficar descalço na terra, na grama, o planeta Gaia, ela transmuta toda a sua energia negativa. Só que quando um coletivo tão grande de bilhões de pessoas que estão vivendo sobre esse planeta está com a sua energia totalmente desequilibrada, o seu yin e yang e o seu sagrado masculino e feminino desequilibrado, desestrutura o planeta. Acaba atingindo o planeta. E isso afeta todos nós nessa transição planetária. Então, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se você entendeu, você me fala. Se não entendeu, você me fala. Amanhã eu vou continuar nesse assunto, né? Porque é bem complexo. É bem complexo, é bem difícil até de expressar tudo que eu começo a sentir, eu começo a me sentir mal. Parece que eu tô sentindo a energia do planeta, de como que ela tá se sentindo, né? Porque eles canalizam comigo e essas sensações passam para mim enquanto eu tô aqui, porque eu tô canalizando e tô falando com vocês, então eu tô sentindo esse desequilíbrio em mim, porque tudo é energia, então eu tô falando dessa energia, ela tá me desequilibrando. Tá certo, gente? Então, é um assunto que não dá para falar num vídeo só. Eu preciso voltar amanhã para falar mais sobre isso, mas eu quero saber se você entendeu o que eu tô falando. Do que eu tô falando. De como tudo é energia no universo. Então, esses desequilíbrios dessas energias que são essenciais, que estão em todos nós, seres viventes, elas estão afetando a todos nós, e principalmente o sagrado feminino, que nós mulheres, agora eu falo de nós mulheres, carregamos dentro de nós, que tem esse poder de gerar uma vida, né? Que tem esse poder acolhedor, de nutrir, de gerar, de acolher, de entender, de ouvir. Ele está sendo tão massacrado pelas energias das sombras. E nós temos que ficar fortes, nos conectarmos ainda mais com Gaia, com o planeta Terra, para podermos transicionar, e a Deus, né, principalmente também, estarmos conectados não só com o planeta, mas a Deus, a nossa espiritualidade de luz, para podermos fazer essa transição de uma maneira mais suave e lutarmos contra isso que está acontecendo, gente. A gente não pode se deixar abater, a gente não pode. Tá certo? Mas eu volto amanhã então pra gente continuar. Eu vou ouvir esse vídeo, tentar entender mais do que eu passei aqui, tentei falar pra vocês. Ver se eu entendo também o que eu falei, porque eu já tô esquecendo o que eu falei lá devido a tanta energia, tá me sufocando essa energia de tão forte que ela é. E aí eu volto amanhã pra gente continuar, tá? Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, o seu joinha, curte, comente, compartilhe, assista os outros vídeos do canal para você entender mais, né?
daquilo que eu venho abordando, que é a espiritualidade. Eu falo da minha vida, de como a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. Falo os estudos, fazemos aqui os estudos das cartas de Cristo. Sou sacerdotisa da Egrégora Crística de Cura, trabalho com terapias holísticas, então tem um conteúdo muito grande aqui que você pode ir assistir nos vídeos anteriores para você interagir, para você entender se é essa vibe que você está procurando, se aquilo que eu falo encaixa com aquilo que você acredita ou que você estava precisando ouvir, se você gostou, se você não gostou. Então você deixa seu comentário, tá bom? Mas eu peço que você interaja com o canal, que você curta, para que esse vídeo ele possa ser recomendado para outras pessoas. Vamos fazer o canal resplandecer pelo universo, tá certo, gente? Bom, por hoje é só, já são 50 minutos de vídeo, com um vídeo longo. Eu vou ouvir ele agora várias vezes e amanhã eu volto para a gente dar continuidade, tá? Essa semana vai ser sobre esse assunto até eu terminar de abordar o que eles querem que eu passe aqui para vocês, tá certo? Bom, por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus e namastê.